compreender as religiões de matriz africana através da fenomenologia, precisamos suspender nossos julgamentos prévios. Entramos em um território de rigor acadêmico e de profundo respeito por uma sabedoria ancestral que opera sobre regras próprias. A tradução colonial falhou categoricamente ao aplicar a lente judaico-cristã a essas tradições. O processo histórico europeu rotulou entidades complexas como demônios, tentando enquadrar forças da natureza cósmica em um sistema de moralidade binária de bem e mal, que na realidade africana sequer existe. Nessas tradições, a transgressão atua como uma ferramenta de restauração. A entidade atua nos limites e nas margens da moralidade imposta pela sociedade civil, utilizando o choque e a quebra de convenções para restaurar a justiça e o equilíbrio espiritual. O substrato que alimenta essa potência espiritual deriva da história de mulheres reais. Prostitutas, mulheres escravizadas, curandeiras e figuras marginalizadas acumularam histórias de dor, astúcia e resistência. A religião pegou essa carga de opressão histórica e a converteu em pura autoridade espiritual. Este gráfico circular ilustra a roda do axé. Axé é a força vital e o princípio motor que anima a existência nas tradições afro-brasileiras. A imagem mostra como a pombagira atua na entrada de energias caóticas, metabolizando o desejo humano e o convertendo em movimento evolutivo e ordem jurídica. Ela é uma tecnologia espiritual de processamento de energia. Na execução dessa lei no plano terreno, existe uma simetria exata. Exu e pombagira formam linhas de trabalho complementares, operando como os pilares masculino e feminino da cosmologia afro-brasileira. Observe como o diagrama se expande para detalhar a divisão desses domínios. Enquanto o Exu domina o eixo da ação, governando os caminhos externos e a abertura de portas, a pombagira governa o eixo da emoção, operando no labirinto psíquico, nos vínculos afetivos e nas intenções ocultas. Compreender essa mecânica intrínseca exige o abandono das lentes morais externas. O comportamento dessas entidades obedece a uma lógica de causa, efeito e manutenção do cosmos, independente de julgamentos humanos de valor. Este mapa nodal interativo organiza as falanges de atuação. As falanges não são cargos burocráticos, são agrupamentos formados por ressonância vibratória e afinidade direta com campos de força específicos da natureza. A falange da calunga, ou da pralha, está ancorada nos mistérios aquáticos. Suas entidades manipulam a energia fluida das marés, governando a atração, a sedução e as emoções inconstantes do ser humano. O asfalto e as encruzilhadas pertencem à falange da rua e das almas. Operando no dinamismo tenso dos centros urbanos, elas assumem a linha de frente na proteção dos oprimidos e na resolução imediata de caminhos bloqueados. As entidades que operam no cemitério lidam com a densidade máxima. Elas transmutam as energias de morte, atuando no silêncio e no rigor para promover a cura de traumas profundos, a quebra de vínculos tóxicos e a libertação de dívidas kármicas. A quarta zona abriga as rainhas. Esta linha carrega o arquétipo estrito da liderança, da estratégia e da magia de alto poder. O Brasil forjou algumas dessas energias em seus próprios campos de batalha. O arquétipo militar de resistência histórica, exemplificado por figuras como Maria Quitéria de Jesus, alimenta diretamente a matriz vibratória das falanges de guerreiras. A raiz dessa autoridade precede a colonização. A linhagem tática e diplomática de líderes africanas, como a rainha Ana de Souza, estabelece a matriz real de poder que estas entidades manifestam nos terreiros. O limite entre esses campos é permeável. Dependendo da gravidade e da necessidade do trabalho espiritual, uma entidade pode transitar e operar nas múltiplas geografias do sistema. A divisão entre domínios, como a praia, a rua e o cemitério, permite que o praticante localize e trabalhe estados psíquicos específicos, como a fluidez emocional, a decisão prática ou a aceitação da finitude. Essa geografia espiritual serve como o mapa para processar as complexidades da arquitetura interna do homem. A função primordial da pombagira é ser a equilibradora de fluxos. Ela absorve a carga energética densa gerada pelas falhas humanas e a organiza, desobstruindo os canais para que a vida recupere o seu curso natural.
Este diagrama demonstra a intersecção de dois campos de energia, representando vontades individuais. Quando o assunto é desejo e atração amorosa, a fronteira intransponível é o livre-arbítrio. Trabalhos de amarração que forçam sentimentos sem consentimento são graves violações éticas, resultando em consequências kármicas severas de retorno para quem a solicita. A lei do retorno é o mecanismo central de justiça dessas entidades. Elas não atacam gratuitamente. O braço da pombagira atua como um espelho de precisão, devolvendo ao emissor a carga exata das suas próprias intenções. Elas executam a transmutação do feminino subjugado. Fases biológicas historicamente estigmatizadas pela sociedade, como a menstruação e a menopausa, são decodificadas pela entidade como fontes de renovação e poder psíquico inesgotável. Na defesa do indivíduo, elas funcionam como para-raios de projeções negativas. O olho gordo e a inveja são absorvidos e dissipados antes que atinjam o centro vital da pessoa protegida. O método de resolução de conflitos dessas entidades repousa na fala direta. Sem rodeios, elas desmontam mentiras, desmascaram conveniências e forçam o consulente a encarar a realidade bruta dos próprios erros. Ela opera como a cirurgiã do tecido invisível. Corta com precisão os comportamentos tóxicos e as ilusões nocivas, para abrir espaço para o crescimento. A manifestação física, ou incorporação, é um acoplamento magnético severo. Exige do médium anos de alinhamento físico, disciplina doutrinária e preparo ético para suportar a voltagem vibracional da entidade. A famosa gargalhada da entidade atua como uma ferramenta sônica. Trata-se de uma onda de choque projetada no ambiente para desintegrar miasmas. Miasmas são acúmulos de energia estagnada e memórias residuais densas que adoecem o espaço e as pessoas ao redor. Os elementos rituais cumprem exigências da física espiritual. O fumo, o álcool e os metais não são vícios, mas materiais de alta densidade utilizados para aterrar e estabilizar frequências espirituais elevadas dentro da matéria física. Esta silhueta humana indica os pontos de emissão do médium. Chakras são centros de absorção e irradiação de energia. Durante o transe, o magnetismo é irradiado agressivamente pelos chakras básico e cardíaco, criando um forte campo de atração que varre o ambiente. A estética da pombagira é uma linguagem técnica rigorosa. Cada adereço e gesto serve a uma finalidade específica na engenharia do rito. O trabalho com a guardiã da lei não aceita corrupção. A tentativa de utilizar essa força para a mesquinhez, a vingança pessoal ou a dominação de terceiros aciona punições automáticas pela própria natureza do axé. Este modelo demonstra o perigo das evocações irresponsáveis. Tentar contato fora do terreiro cria um vácuo de autoridade, rapidamente preenchido por quiumbas, espíritos parasitas que mimetizam a entidade, alimentando-se do medo e vícios do praticante. O sucesso do contato exige retidão inabalável. A entidade recolhe e entrega estritamente o peso matemático daquilo que a pessoa semeou em seus relacionamentos. Trilhar os caminhos desta religião requer alta voltagem interna. O indivíduo precisa de maturidade psicológica profunda para sustentar a responsabilidade dos próprios atos diante da lei espiritual. Nascida da dor e da opressão, a pombagira consolidou-se como um símbolo de resistência feminina e guardiando o equilíbrio entre o desejo humano e a lei cósmica. Estudar essa força requer o abandono da arrogância contemporânea. Exige humildade intelectual diante das comunidades que preservaram, sob o peso do preconceito, a complexidade matemática e filosófica desses mistérios através dos séculos. Ao desmascarar nossas mentiras mais íntimas, a pombagira atua como o espelho da nossa própria busca. Não me chame de demônio, pois o medo dos homens sempre tentou transformar em trevas aquilo que não compreende. Eu sou guardiã de caminhos antigos, sou a rosa que floresce no lugar onde ninguém acreditava que a vida pudesse nascer. Quem me chama com respeito, encontra conselho. Quem chega com mentira, encontra o espelho.